O complexo de Édipo é uma teoria que Freud estabeleceu baseado numa peça de Sófocles. Sófocles fez uma dramaturgia onde havia um personagem que, segundo o oráculo, mataria o seu próprio pai e se casaria com a mãe. E os pais de Édipo, então, furam os pés dele e mandam ele ser morto por um pastor de ovelhas. Esse pastor não faz isso, pega Édipo, entrega a outros reis que não tinham filhos, e esses reis criam Édipo como se fosse filho legítimo, até que um dia um bêbado diz para Édipo que ele era um bastardo, que ele não era filho legítimo. Édipo vai procurar saber quem eram seus pais, e o oráculo não diz para ele quem eram seus pais verdadeiros, mas diz para ele que o destino dele era matar o pai e se casar com a mãe. Ele foge da presença do oráculo e não volta para sua cidade. E ele acaba encontrando, coincidentemente, seu pai verdadeiro. Ambos não se conheciam e eles têm uma discussão e Édipo acaba matando o pai. E agora a viúva, sua mãe, morava numa cidade que estava sendo atormentada por uma esfinge, e Édipo, chegando nessa cidade, se depara com a esfinge que lançava um enigma. Quem decifrasse o enigma seria então bonificado, premiado com o trono do rei que estava vazio, casando-se com a rainha, podendo reinar. Édipo decifra o enigma e acaba então cumprindo com o seu destino trágico. Matou o pai e se casou com a mãe. A partir disso, Freud percebe que essa era a angústia de todo ser humano. Meninos que são rivais do pai e que querem a presença da mãe, o cuidado da mãe, o amor da mãe, somente para eles. Essa dinâmica, então, dá nome a essa fase onde acontece o complexo de Édipo, que é o momento em que o menino começa a se posicionar como alguém que não quer a presença do pai. Alguém que começa a descobrir a sexualidade, começa a perguntar aos pais a respeito da sexualidade, quer saber como nascem as crianças, quer saber por que os pais ficam sozinhos no quarto. É o momento que os pais estão se beijando e a criança entra no meio dos dois. Muitas vezes o menino diz que a mãe é a namorada dele. Inclusive, eu tive um aluno e esse aluno relatou uma vez em sala de aula que o filho dele dizia assim para ele: pai, agora nós vamos duelar pela donzela. E ele chamava, aquele filho chamava o pai para fazer um duelo pela mãe. Então essa é a fase do complexo de Édipo, onde está ali a base da vida sexual de todo ser humano. E o que acontece muitas vezes? Por conta dessa curiosidade infantil sobre a sexualidade, os filhos muitas vezes querem saber o que acontece dentro do quarto dos pais, quando os pais estão sozinhos. Muitas crianças às vezes até querem colocar o ouvido na porta, outros querem poder olhar pela maçaneta. E o que acontece? Dependendo de como cada um vivenciou essa fase, sobre essa curiosidade de ver a intimidade de um casal, esse pode ter se transformado num gatilho forte da vida sexual adulta. Ou seja, toda essa curiosidade em saber o que acontece entre um homem e uma mulher quando eles estão sós, poder ver isso, poder ouvir isso, que inclusive são dois estímulos que continuam na formação da nossa busca por prazer e identidade. Eu falei no primeiro vídeo que o primeiro estímulo é o táctil, depois do táctil vem o estímulo auditivo, ouvir a voz da mãe, ouvir palavras tanto da mãe quanto do pai, e depois aquilo que você vê. Então, o desejo de ver, o desejo de ouvir
mais o aspecto lá da primeira fase do toque podem agora estar reunidos no momento em que você está assistindo pornografia. Você está vendo um casal tendo uma relação. Você está ouvindo aquela mulher gemendo e gemendo cada vez mais alto. E ao mesmo tempo, você não pode tocá-los porque eles estão numa tela, mas o que você faz? Como o desejo de tocar é um desejo para obter prazer, esse toque você faz em si mesmo, se masturbando. Então, toda essa construção do desenvolvimento sexual, que também diz respeito ao desenvolvimento da identidade, dependendo de como isso foi vivenciado por cada um e que ficou inconsciente, tanto que você deve estar sentindo muita estranheza ao me ouvir trazendo esses relatos. É muito desconfortável pensar a respeito disso, mas se você olhar o comportamento de crianças, como que o menino lida com a mãe, como que a menina lida com o pai, você vai perceber exatamente esses componentes. Da menina querendo o pai exclusivamente para si e o menino querendo a mãe exclusivamente para si. E isso em que momento? Ali por volta dos entre os 3 e 5 anos de idade. Depois passa essa fase e aí vem um período de latência onde há uma aquiescência da sexualidade, ou seja, as crianças ficam mais tranquilas. Bom, ficavam antigamente porque hoje elas estão sendo hiperestimuladas através de desenhos, através de filmes e tudo mais. Mas isso é um outro assunto. E o que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que a sua dinâmica com a questão da pornografia pode estar ligada a questões muito mais profundas do seu desenvolvimento sexual e a sua busca por prazer e como a questão do toque, da audição e da visão foram estimuladas de forma real ou fantasiosa, ou houve um desejo e esse desejo agora está sendo realizado através dessa dinâmica de assistir uma cena de um casal tendo uma relação, ouvir o que está sendo dito, principalmente o gemido da mulher e, ao mesmo tempo, tocar o seu próprio corpo para poder chegar ao orgasmo, à satisfação. Então, do ponto de vista psicanalítico, essa é a dinâmica inconsciente que pode estar levando você a esse comportamento de vício, numa tentativa de resolver algo que ficou lá atrás inconscientemente como uma lacuna, um desejo que não foi satisfeito e agora, como é um desejo que diz respeito ao passado, você tenta se satisfazer com a pornografia, mas você precisa de cada vez mais conteúdo, cada vez cenas mais inusitadas. Muitas pessoas começam assistindo um conteúdo mais leve, daqui a pouco vai ficando mais pesado e de repente já entram em zoofilia e tantos outros aspectos cada vez mais terríveis. Alguns até se envolvem na criminalidade, comprando material na Deep Web, porque não se satisfazem mais com aquilo que elas conseguem em, sei lá, em sites pornográficos, etc. Já precisam de conteúdo mais pesado. E isso por conta de que a sua mente, na verdade, não quer esse conteúdo que você está consumindo. A sua mente está tentando resolver uma situação que não foi resolvida lá na sua infância, que está inconsciente. Mas a boa notícia é que, se o caso for esse, existe processo como uma hipnoanálise, existe um processo como uma terapia profunda para poder acessar esses aspectos que precisam ser ressignificados.